Eu gostaria de deixar um pensamento nessa noite, um texto bem conhecido, está no livro de Marcos, no capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 15, Marcos 3, do 13 ao 15, que você esteja abrindo o seu coração. Deus quer ministrar na vida de cada um de nós aqui. A palavra de Deus, ela tem um poder de nos alimentar, de gerar fé, de edificar as nossas vidas, e nós precisamos entender o propósito de Deus na vida de cada um de nós. Marcos 3,13 diz assim: E subiu ao monte, e chamou para si o que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 que estivesse com ele, e os mandou pregar, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Até aí, Pai, mais uma vez eu sou grato a Ti, ó Deus, por esse grande privilégio de mais uma vez compartilhar sobre a Sua palavra, que é poderosa, é rica, é maravilhosa, que nos sustenta, nos alimenta, nos edifica. Espírito Santo, fala, revela, traz a compreensão no coração de cada um de nós, para que a Tua igreja cresça, para que a Tua igreja avance, para que Teu nome seja exaltado. Esse é o objetivo de nós estarmos aqui. É que eu Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos que Jesus, quando Ele implanta a sua igreja, a Bíblia diz que Ele fica uma noite toda orando no monte, buscando, dialogando com o Pai, e ali Ele escolheu 12 discípulos. 12 significa o número da igreja. Então, cada vez que você lê 12, na Bíblia significa a igreja do Senhor. Quando nós falamos aqui 12 horas de louvor, 12 ministério, significa a igreja do Senhor reunida. Então, Jesus nomeou 12, ou seja, Ele estabeleceu a sua igreja e delegou a essa igreja poder, autoridade, poder para orar pelos enfermos, para expulsar os demônios, para triunfar aonde quer que eles fossem, e pregasse, anunciasse a palavra dele. Então Ele estabeleceu 12 discípulos, chamou, escolheu a sua igreja. Ele começa a estabelecer o seu ministério, depois que Ele passou uma noite toda no monte, orando, buscando, dialogando com Deus. Então Ele estabelece a sua igreja. E a partir desse momento, eu e você fazemos parte, somos a igreja do Senhor, somos membro do corpo de Cristo, somos o povo da promessa, e Deus tem algo grandioso que quer fazer através das nossas vidas, porque o mesmo Espírito que operava na vida de Jesus, é o mesmo Espírito que opera nas nossas vidas hoje. Ele liberou sobre as nossas vidas. Quando você lê, por exemplo, João 15, 16 diz assim: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Algumas versões diz assim: Não foi vós que escolheste a mim, muito pelo contrário, eu vos escolhi. Então nenhum de nós, eu escolhi, não, foi o Senhor que nos escolheu. Ele nos chamou, Ele nos escolheu. E vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedir ao Pai, eu vou-lo conceda. Jesus está falando: eu escolhi vocês, eu nomeei vocês, para que vocês vão e produzam fruto, e esses frutos têm que permanecer. Não basta só produzir, mas é preciso permanecer, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, eu vou-la conceda. Tudo que você pedir, crendo no nome de Jesus ao Pai, Ele vai conceder na sua vida. Amado, eu tenho ensinado, eu tenho aprendido que não basta você somente orar para Deus te ouvir. Você precisa orar até você começar a ouvir Deus. A hora que nós começarmos a ouvir Deus, a nossa vida muda. Às vezes nós gastamos tempos orando, jejuando, consagrando, dedicando, lendo a palavra de Deus, mas nós ainda não temos ouvido Deus.
Então você ore não somente pedindo a Deus, mas ore até que você comece a ouvir Deus. E a partir do momento que nós começamos a ouvir Deus, isso vai ser o referencial nas nossas vidas. Porque muitas pessoas desanimaram, não oram, não buscam, porque eles nunca ouviram Deus. Mas a hora que você orar e você começar a ouvir Deus, isso vai fazer algo tremendo. Então o Senhor nos ungiu para que nós possamos servir as pessoas, não para ser servido. Muitas vezes eu quero ser cheio do poder, cheio da manifestação do Espírito Santo da minha vida, para meu benefício próprio. Não. Quando você entende que você faz parte da igreja do Senhor, que você é escolhido do Senhor, Ele ungiu você num propósito para que você seja bênção. Quantas pessoas estão doentes, quantas pessoas estão presas na mão do adversário, quantas pessoas estão acorrentadas nas drogas, no vício, na prostituição, no alcoolismo, quantas pessoas estão acorrentadas na idolatria, quantas pessoas estão acorrentadas na macumbaria, na feitiçaria, quantas pessoas estão acorrentadas nas seitas. E a igreja do Senhor, que é eu e você, nós somos o veículo, o instrumento de Deus. Então eu e você somos ungidos para libertar, tocar as pessoas, servir as pessoas. Isso Deus delegou sobre você, foi nomeado para fazer isso. Sabe quando alguém nomeia você, passa uma responsabilidade, ou seja, Jesus te deu Ele deu na sua mão a procuração para você exercer o nome dele, em prol do nome dele. Então nós precisamos aprender quem nós somos e qual é o propósito. Por isso que eu coloquei como título, chamado para servir. Esse é o título da mensagem. Deus chamou eu e você para que nós possamos servir o seu reino. E para que nós possamos servir o reino dele, nós temos que andar em justiça. Eu tenho ensinado que a Bíblia fala sobre 9 dons espirituais, que está disponível, entregue para todos nós. Desses 9 dons espirituais, 8 é para o benefício do próximo, das pessoas. 1 apenas é para o seu próprio benefício, que é o dom de língua. O único dom que é para o meu benefício, porque a Bíblia diz que aquele que ora em língua, ora bem. Pode tirar um pouco do retorno aqui que está dando. Aquele que ora em língua, ora bem. Então, edifica a si mesmo. Aquele que ora em língua não fala a homem, fala a Deus que ouve. Então, quanto mais tempo nós gastarmos na presença de Deus, falando em mistério, mais o Senhor vai se manifestar. Mais o Senhor vai se manifestar. Então eu preciso entender esse princípio dos 9 dons, 1 apenas para a minha vida. Quanto mais eu oro em língua, quanto mais eu busco o Senhor, mais eu oro em mistério. A Bíblia diz que aquele que ora em mistério não ora a homens, ora a Deus. E assim ele é edificado. Então nós precisamos, essa é uma ferramenta, uma arma poderosa que a igreja do Senhor tem deixado de usar. E quando nós entendemos essas coisas, nós vamos ver as coisas mudando. Porque se você não for uma pessoa cheia do Espírito Santo, você não vai ter nem para você, como que você vai querer ajudar outras pessoas? Apenas teoria, apenas método. Porque nós vemos muitas vezes, você coloca muitos métodos, mas os métodos sem amor, ele não prevalece, não prospera, vai até um certo degrau, depois começa a cair. Porque tudo aquilo que você faz sem amor, se nós fazemos sem amor, não vai prosperar. Então quando nós entendemos esse princípio, que Deus escolheu a cada um de nós, mas pastor, você não conhece, eu não sou perfeito. Deus não escolhe pessoas perfeitas, Deus escolhe pessoas sinceras. Se você é sincero com Deus, eu tenho áreas da minha vida que eu preciso mudar. Eu sei que eu estou errado e eu quero mudar.
Tem áreas da minha vida que eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Eu preciso ser sincero com Deus. Senhor, eu levanto, quando olho para minha vizinha da direita, acaba meu dia. Ou o Senhor muda o coração dela, ou muda o meu coração. Porque alguma coisa está errada. Eu não estou convivendo segundo o princípio da palavra. Então Deus escolhe pessoas sinceras. Eu estou sendo sincero com Deus, com aquilo que eu preciso de uma mudança, de uma transformação na minha vida. Então, quando nós entendemos esse princípio, quando você lê o livro de Joel, no capítulo 2, versículo 28, diz assim: e há de ser que depois derramarei do meu espírito, ou seja, já foi derramado, sobre toda a carne. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonho, e os vossos mancebos terão visões. O Senhor já derramou do seu Espírito sobre as nossas vidas. O Espírito Santo já foi liberado sobre você, jovem, para que você profetize, para que você se levante como um profeta. Você que é ancião, acho que já acabou o seu ministério, o Senhor quer trazer visões para você, tudo para edificação. Você jovem, Ele quer trazer visões a Bíblia diz que os anciões Ele trará sonhos, e os jovens visões para edificação. Por quê? Porque o Espírito Santo, Ele revela todos os mistérios de Deus para as nossas vidas. E por isso nós precisamos. Ou seja, Jesus escolheu a sua igreja, e o Senhor nos nomeou para exercer, para trabalhar, para ajudar as pessoas. Talvez você não conheça nenhuma pessoa enferma, por isso que você não está orando. Talvez você não conheça nenhuma pessoa possessa de espírito maligno, por isso que você não está expulsando. Talvez você nunca vê uma pessoa perecendo, por isso que não estou exercendo. Mas Ele nos nomeou. Ele deu uma procuração para mim e para você, para nós exercer no nome dEle. E tudo o que eu e você pedirmos no nome dEle, Ele vai fazer. Por quê? Porque é da vontade do Senhor que o nome dEle seja glorificado. Então Ele liberou. Os filhos, as filhas profetizarão, os velhos terão sonho, os jovens terão visão. Deus nos chamou para nós andarmos com Ele. Ele nos chamou num propósito grande. Então nós precisamos entender. E nós aprendemos que quando nós se tornamos um verdadeiro adorador, que é isso que o Senhor quer, então nós começamos a andar dentro de alguns princípios. Porque a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e verdade. Se Ele procura, são poucos. Em verdade, porque tem muitos que adoram de mentira. Então nós sabemos que qual a nossa liturgia? Por que nós entramos? Adorando a Deus. Porque quando você entra adorando a Deus, você está servindo o Senhor. Quando nós chegamos com cântico, adoração, louvor, eu estou servindo. Quando você está em pé, na presença do Pai, você está servindo o Pai. Quando o Pai manda você assentar-se, aí sim Ele está alimentando, servindo você. Quando você vai se alimentar na sua casa, é óbvio que é natural você assentar-se para você se alimentar. É exatamente isso que Deus quer de nós. Quando eu estou em pé, eu estou servindo a Deus, eu estou adorando o Senhor, eu estou prestando um culto a Ele. Quando eu sento, então é o Senhor que está me servindo. É importante você saber disso. Mas a maioria de nós só queremos ser servidos. Nós não queremos, que tudo é um preço, é duro servir. Então é melhor ser servido. Deus não quer que nós se esforçamos trabalhando, não, Ele quer a comunhão. Ele quer trabalhar sim, mas através das nossas vidas. Eu tenho ensinado a igreja, é algo que Deus sempre falou no meu coração, que é possível você fazer muita coisa sem amar a Deus. Você dizimar, você ofertar, você até mesmo profetizar.
expulsar demônio, fazer maravilhas, sem amar a Deus. É possível, nós não podemos entrar nessa. Nós precisamos amar a Deus, aprendermos a amar a Deus. Por isso que Jesus fala em Mateus 7, 22 e 23, ele diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? O que é maravilha? É uma pessoa perder um dedo, você ora e esse dedo cresce. É uma pessoa amputar um pé, você ora e esse pé cresce. É uma pessoa perder a vista, você ora e restaura. Isso é maravilha. Muitos podem exercer e fazer essas maravilhas no nome do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus falou: eu direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então nós precisamos entender, porque senão, amado, muitas vezes nós estamos envolvidos nas coisas de Deus, mas não estamos fazendo para Deus. Às vezes estou envolvido em muitas coisas de Deus, mas isso não quer dizer que eu estou fazendo para Deus. Então nós precisamos aprendermos, porque a religião nos ensina tanta coisa errada, nos ensinou, e nós trazemos essas coisas, essa cultura sobre as nossas vidas. Isso tem trazido um prejuízo muito grande nas nossas vidas, porque as pessoas ficam preocupadas com o diabo. Muitas vezes eu estou dentro da igreja porque eu tenho medo do diabo. Não se preocupe com a presença do diabo. Nós devemos se preocupar com a ausência de Jesus. Se Jesus não estiver comigo, aí sim eu tenho que me preocupar. Se o Espírito Santo não estiver na minha vida, aí há uma preocupação. Mas se o Espírito Santo de Deus está na minha vida, se Jesus está dentro do meu coração, se eu tenho um relacionamento com Ele, é óbvio que Ele vai me expor, eu vou enfrentar as trevas, a adversidade, oposição, tudo aquilo que se levantar contra a minha vida. Quanto mais você crescer na presença do Senhor, espiritualmente, Deus vai colocar você num nível maior de batalha, porque Ele te prepara, Ele te capacita, Ele te orienta, Ele direciona. Quanto mais você crescer em Cristo Jesus, mais você conquistará também, mais batalha, mais triunfo, mais experiência você vai ter. Deus não te capacita para nós ficarmos escondidos. Deus nos capacita para que nós possamos fazer grandes coisas através do seu nome. Então não se preocupe com o inimigo, se preocupe não perder, não sair da presença de Deus. Há um texto bastante conhecido, quando Deus fala com Moisés: Moisés, eu vou mandar meu anjo na frente, e ele vai acompanhar, vai na frente. E Moisés falou: não, eu não. Quantos de nós não sapatearia, pularia, começar a falar língua estranha, e meu anjo vai na frente? A Bíblia diz que um anjo do Senhor, apenas um, destruiu um dia 185 mil da força bélica da Síria. Um anjo. Deus falou: Moisés, eu vou mandar um anjo na frente. Moisés: não. Se a tua presença não for comigo, eu não vou sair daqui. Nós temos que anelar, desejar, querer essa presença de Deus. Porque se a presença de Deus está nas nossas vidas, nós não saímos fazendo um punhado de besterões por aí, não saímos falando coisas que não devem por aí, não saímos dando mau testemunho por aí. Porque o Espírito Santo, Ele nos direciona, Ele nos dirige. Por isso nós precisamos da presença do Senhor. Então o que está destruindo a nação não são os ímpios em si, mas a falta da presença de Deus na vida de muitos de nós, é que o inimigo tem se apoderado. Essa falta. Quando Deus quer destruir Sodoma e Gomorra, por que Deus não destruiu? Porque havia um homem justo lá, por nome de Ló. Tinha uma pessoa íntegra.
E por isso que Deus não destruiu Sodoma e Gomorra. Mas quando Deus tira Ló de lá e a sua família, e nós sabemos o que aconteceu com a esposa, a ordem era não olhar para trás. Quando Deus tira ele de lá, então Deus destrói. Por quê? Porque aonde a presença de Deus estiver nas nossas vidas, ali nada vai acontecer conosco. E você foi chamado, você foi nomeado para exercer essa influência através do Espírito Santo que está sobre as nossas vidas. Às vezes nós ficamos preocupados com tantas coisas que está acontecendo, o pecado se propagando. Mas nós sabemos que o mais preocupante de tudo isso é a ausência do Espírito Santo na vida do justo. Porque se o Espírito Santo de Deus está nas nossas vidas, o pecado não pode crescer, tomar conta, dominar todas as coisas. Então por isso que Jesus, ele estabeleceu nós como igreja, nos nomeou para uma missão específica, para fazer todas as coisas. Eu gosto muito desse texto aqui de Jeremias 9, 23 e 24, onde que Deus fala assim: assim diz o Senhor, Jeremias 9, 23, assim diz o Senhor, não se gloria o sábio na sua sabedoria, nem se gloria o forte na sua força, nem se gloria o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar-se nisto, em que? Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Ele te capacita sim, Ele te dá sabedoria sim, Ele te dá riqueza sim, Ele te dá vitória sim, Ele triunfa na tua vida e através da tua vida sim. Mas isso não é motivo de nós nos gloriar. Nós devemos nos gloriar por conhecer a Deus. Você conhecer a Deus, saber das beneficências que Ele faz, porque tudo vem dEle, do juízo dEle, a justiça dEle aqui na terra. Dessas coisas nós devemos nos regozijarmos no Senhor, por tudo aquilo que Ele faz. Ele age na minha vida e através das nossas vidas. Porque essa é a palavra de Deus. O Senhor disse: meu povo tem que me conhecer pela minha justiça, pelo meu juízo, por uma pessoa íntegra, um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de graça. Mas um Deus de justiça é que quer as coisas certas, corretas. O que é injustiça? Corrupção, roubo, fraude, mentira, engano. Tudo aquilo que nós estamos vendo hoje no nosso país, que muitos estão apavorados, isso são resultado da oração do povo de Deus. É Deus chacoalhando, é Deus peneirando, e nós devemos continuar orando mesmo, para cirandar, chacoalhar mesmo, e cair todos esses frutos podres, porque nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o povo. Amado, isso tem que estar firme dentro de cada um de nós. Você não deve esmorecer diante das oposições, das situações que se levantam contra você. Tudo isso é uma oportunidade para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida, porque você é escolhido. Você foi nomeado para exercer, porque Deus sustenta todas as coisas através da sua palavra. Aquilo que você lê, a palavra do Senhor é vida. A palavra do Senhor é espírito e vida. E quando você crê no teu espírito, e você confessa, você declara, você libera essa palavra, então as coisas vão acontecer através da sua vida. Efésios 1:4 diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santo, irrepreensível diante dele em amor. Ou seja, antes de Deus formar o mundo, você já era eleito. Esse momento que nós estamos aqui, Deus já via.
Você já fazia parte de todo o cenário do Senhor. Ele te elegeu, Ele te conhecia antes. Ele já via você como um santo, uma santa. Ele já vê você cheio do poder, cheio do Espírito Santo. Foi assim que aconteceu com Davi. Quando Deus falou com Samuel, Samuel, vai lá na casa de Jessé, o belemita. Lá tem um rapaz provido de rei. E chegando lá, Jessé trouxe 7 filhos, que 3 já serviam no exército de Saul. E o próprio Samuel olhava cada um deles e ficava pasmo. Deve ser esse aí, Samar, Eliabe. Os caras têm perfil, têm porte para ser rei. De repente, Deus não escolheu, não. Samuel, você vê o exterior, eu conheço o coração. Mas não tem nenhum, assim, tem um homem, tem mais um filho que está distante, cuidando de pequenas ovelhas. É esse. Amado, trouxeram Davi. Davi recebeu unção de rei. Mas você acha que os pais de Davi olhavam para ele e via como rei? Claro que não. Os irmãos de Davi via ele como rei? Lógico que não. Porque ele continuou fazendo a mesma coisa, cuidando das ovelhas do pai. Quando o pai chama para ver que filisteus e Golias estavam desafiando o exército de Israel, e Davi vai lá e diz: quem é esse circunciso para desafiar o exército de Deus vivo? O irmão de Davi fala para ele o quê? Você não entende nada de tática, de guerra, de batalha. Você cuida das pequenas ovelhas do pai lá, agora você quer dar ênfase aqui, acha que sabe tudo. Nem Davi se via como rei, nem os pais, mas Deus já via Davi como rei, já estabelecendo, sentado no trono, triunfando, conquistando, cheio do poder, cheio do Espírito Santo. Deus já vê você assim, como você santo, santa, cheio do poder, cheio da graça, cheio do Espírito Santo. Ele confia que você conquistará todas as coisas, porque você é o escolhido do Senhor. Ele transmitiu, Ele te deu, você foi nomeado. E a igreja do Senhor precisa despertar. Porque muitas vezes nós queremos ver a igreja cheia, inchada. Ah, mas eu tenho 5.000 membros, está ótimo. Mas amado, nós podemos ter 5.000 membros, mas ninguém exercendo nada do reino. Nós precisamos, cada um de nós, nos posicionar como filho de Deus, como eleito, diz a palavra do Senhor, antes da fundação do mundo, santo e irrepreensível diante dele, em amor. Nós precisamos aprender a pregar a palavra com poder, com fé, com autoridade e com amor. Você precisa falar com poder, com fé, com autoridade e com amor. Esses são os ingredientes da mensagem, da palavra de Deus. Porque às vezes pode até falar com fé. Existe a fé da alma, e existe a fé do Espírito. Existe muita coisa que você faz com a fé da alma. Mas existe coisa que vai acontecer só com a fé no Espírito. E muitas vezes eu estou fazendo com a fé da minha alma. Eu estou pregando com a fé da minha alma. Eu estou falando de um amor da minha alma. Mas eu não estou falando da fé do Espírito, da palavra Espírito. Não estou falando do amor em Espírito. Por isso que nós precisamos entender propósito. Se eu não entender a ótica de Deus, muitas vezes eu fico lutando contra o próprio Deus, questionando em tudo. Um texto bem conhecido, lá em Mateus 26, se você leu do 48 em diante, que eu vou me reter aqui, mas no 50, aonde que Judas Iscariotes traiu Jesus, e ele diz assim: olha, eu vou chegar, aquele quem eu beijar, esse é Jesus. Por quê? Porque Jesus no meio da multidão, ele era uma pessoa simples,
Isaías 53 diz que não havia nenhuma beleza que o chamasse a atenção, era uma pessoa comum. Que Judas diz assim: aquele quem o beijar, esse é o Jesus. Eu sou mais íntimo dele. E quando ele se aproxima de Rabi, ou seja, mestre, ele beija Jesus. Mas no versículo 50 diz assim: e Jesus, porém, lhe disse: amigo, que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. Jesus chama Judas: você é meu amigo, você vieste. Por quê? Porque Judas estava cumprindo um papel da parte de Deus, que era entregar Jesus. E por isso Jesus chama ele de amigo. Esse era o propósito. Quando você lê Mateus 16, que Jesus estava contando ali, do versículo 20 em diante, Jesus estava falando: olha, convém que agora está chegando o momento que vão pegar o filho do homem, vão açoitar ele, vão cuspir sobre ele, vão açoitar, vão colocar numa cruz, vão bater, vão fazer isso e tal. E Pedro se levanta: não, eu não vou deixar fazer isso. Não pode acontecer isso. Nós não vamos deixar. Veja o que diz Mateus 16, 23. Ele, porém, voltando, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, porque não convém, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só que são dos homens. O que Jesus fala? Para trás de mim, Satanás. Pedro falou: nós não vamos deixar. Qual é o propósito de Deus? Que Jesus morresse no meu lugar e no teu lugar. Pedro diz: nós não vamos deixar. Aparentemente, na ótica do homem, Pedro estava agindo certo, Judas estava agindo errado. Deus chama Judas de amigo e manda que Satanás se afaste da vida de Pedro. Por que nós agimos muitas vezes como Judas e muitas vezes agimos como Pedro? Porque se nós não tivermos a presença de Deus, a ótica do Espírito Santo, em vez de nós trabalharmos em prol do reino de Deus, nós começamos a dificultar o reino de Deus. Por isso nós precisamos estarmos cheios do Espírito Santo, exercer o ministério que Deus nos colocou. Eu fico falando mal da igreja, eu fico questionando as pessoas, eu fico perseguindo as pessoas, eu fico isso. Falo mal dos meus líderes, falo mal do meu irmão, falo mal disso que estão fazendo às vezes o papel de Satanás. E não estamos trabalhando no propósito de Deus. E eram dois homens que Jesus escolheu. Ele passou a noite toda no monte, orando por esses homens. Por isso que Paulo escreve lá em Efésios 4:11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e doutores. Quem estabeleceu? Jesus. Jesus estabeleceu 5 ministérios, e você tem que se encontrar dentro de um deles. Primeiro aqui no meu dedo mindinho, doutor, mestre. Segundo, pastor. Terceiro, evangelista. Quarto, dedo duro, profeta. Quinto, polegar, apóstolo. E o apóstolo ele é o único que se relaciona com os 5. Ele se relaciona com o profeta, com o evangelista, com o pastor e com o mestre. Deus estabeleceu esses 5 ministérios para quê? Para aperfeiçoar. A Bíblia diz assim, ele estabeleceu no versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Uma igreja sadia, uma igreja poderosa, uma igreja triunfante, precisa exercer os 5 ministérios. Você imagina toda a população de Telêmaco Borba. Nós vamos receber todo o pagamento num só dia. Aí todos vão receber na lotérica. Aí você chega na lotérica,
só tem um caixa ali. Você imaginou quantas filas não vai ter? Vai na outra, tem 2 caixas. Vai na outra, tem 3. Imagina a fila, quantas pessoas esperando. Uma igreja que tem só um ministério ativo. É como você imagina um grande reservatório, uma grande fila, só uma torneira liberada, para toda aquela multidão apanhar água. Mas quando os 5 ministérios estão fruindo, isso vai atender toda a necessidade do corpo de Cristo. Você está dentro de um deles. Se você não estiver exercendo o teu ministério, você vai proporcionar fila, porque só um não vai dar conta de tudo. E aí eu preciso entender quem é o ministério pastoral. Eu critico o meu pastor porque às vezes o meu ministério é profético. Eu não vejo como ele vê. Eu critico o mestre porque muitas vezes o meu ministério é apostólico. Eu critico o evangelista porque o meu ministério é de mestre. Eu critico o apóstolo porque eu sou ministério pastoral. Isso é igreja, aí eu começo a inventar métodos para crescimento, para isso, aquilo. E não vai chegar a lugar algum. Mas quando nós entendemos qual é o meu ministério dentro do corpo de Cristo, e que eu entendo que um dom apenas é para mim, e os demais é para servir as pessoas, isso vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Uma igreja que exerce só um ministério é uma igreja manca, ou 2 ou 3. Precisamos os 5, estabelecendo com poder, com autoridade, com ousadia. E aí as vidas vão sendo restauradas, as vidas vão ser libertas. É aquilo que Deus falou com Ezequiel, capítulo 37 de Ezequiel, quando Deus leva o profeta Ezequiel naquele vale de ossos secos, e ele fala para Ezequiel: Ezequiel, vê o que você está vendo? Um vale cheio de ossos secos. Você acha que pode esses ossos reviver? Ezequiel: Deus, o Senhor que sabe, eu não sei de nada. E o Senhor que sabe. Aí Deus fala: Ezequiel, começa a profetizar esses ossos. Comece a profetizar que vou dar vida a esses ossos. Comece a falar. E ali no 37:5 diz assim: e assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o meu espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Deus fala assim: olha, profetiza aos ossos. Osso o que quer? Significa evangelista. Quando você profetizar, vai ter nervo, tendões, ministério de mestre. Aí você vai profetizar mais, vai ter carne, ministério pastoral. E aí você vai continuar ministrando, liberando, aí eu colocarei pele, ministério apostólico. E aí você vai continuar agora, já tem a vida, a forma de um homem, mas não tem vida. Agora você profetiza do Espírito, ministério profético. Cada osso, nervo, carne, pele, espírito, significa o ministério, a aperfeiçoação do corpo de Cristo. Por isso todos nós precisamos aprender, despertar, sair do casulo, começar a dar passos, falar com Deus: Deus, eu não sei qual que eu sou. Será que eu sou evangelista? Será que eu sou profeta?
Pastor é aquele cara meloso, abraça todo mundo, isso e tal. Profeta é aquele que até não dá para deixar nem de porteiro. Ele é direto mesmo. Pá, pá, pá. Deus fez ele assim, é assim que Deus quer usar ele. Não tem meia boca, é tudo nada. O evangelista é aquele que quer saber de trazer para a igreja. Se ele for o pastor oficial, sênior, ele trouxe o cara, amanhã já está tocando, aqui tudo está na dança, é o evangelista, quer trazer, não cuida nada, mas traz. Tem que conhecer o ministério. O pastor é aquele que vai tirar os carrapichos, não está nem aí para o crescimento da igreja. Se tiver 10 membros, vai ficar só com 10. É pastor. Vai tomar café, isso, lá na casa dos irmãos. A igreja ali. Ele é pastor, é assim. O evangelho não, tem que encher, tem que encher, tem que encher. O mestre ensina. Não está nem aí, você vai crescer mais qualidade. Mestre. Apóstolo. Estrutura. Maturidade. Organização. Visão. Trabalha muito com o profeta. O profeta, vamos quebrar essa parede, manda o profeta lá, ele vai meter a bala ali, vai profetizar, aquela parede vai cair. É assim, amados. Se nós começarmos a andar assim, e aí se eu não entendo o ministério do meu irmão, eu fico criticando, e o inimigo fica se alimentando, e a igreja não avança, as vidas doentes, veja esse vale de osso seco. O Senhor diz para que eles possam reviver. Eles precisam de evangelista, eles precisam de pastores, eles precisam de mestre, eles precisam de apóstolo, eles precisam de profeta. Às vezes são profetas só para amaldiçoar as pessoas. Vai se arrebentar. O cara quebra, cara. Já falei que você vai... Isso, aquilo. Abre a boca só para falar. Não. Tem que profetizar com amor, com graça, com sabedoria, com autoridade e com poder. Tem que ser mestre com amor, com graça, com autoridade, com poder. Tem que ser pastor, com amor, com graça, com autoridade, com poder. Evangelista, profeta, apóstolo. Não tem um maior do que o outro, irmãos. Os pessoal estão se intitulando aí, agora eu sou apóstolo. Não tem. Todos iguais, todos exercendo funções dentro do corpo, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Tem uns caras que aí já são vice-deus. Efésios 4,12 diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Ele chamou todos esses 5 ministérios para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Nós precisamos. Por isso que Paulo escreve em Éfesos 5,18: e não vos embriaguei com vinho, em que há contenda, outras versões, desilusões, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, com hino, com cânticos espirituais, cantando, salmodiando o Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros no temor de Deus. Como que nós devemos entrar louvando, adorando, exaltando? Por que eu adoro a Deus? Sabia que quanto mais você adora a Deus, mais parecido com Ele você é? Igual a Ele você se torna? Por isso que nós temos uma dificuldade. Veja as pessoas que adoram esses ídolos da música, os artistas, eles procuram usar a mesma roupa, o corte de cabelo, até o seguidor do Elvis Presley já morreu, mas veja a forma que ele se veste, se apresenta. Veja o seguidor do ídolo Michael Jackson, a maneira, a dança, a fala. Por quê? A Bíblia diz lá no Salmo 115:8, aquele que adora o ídolo, igual ele se torna.
Eu tenho uma banda de rock que eu idolatro a camiseta, a roupa, todo o sapato, igual. Por quê? Quando eu e você adoramos a Deus, reverenciamos a Ele, entramos na presença, damos graça, nós se tornamos igual a Jesus. Porque a Bíblia diz que aqueles que adoram o ídolo, eles se tornam igual a ele, sem vida. Por isso que nós devemos entrar na presença. Expulsa essa canseira, essas dores, esse reumatismo. E entre adorando, glorificando. Nós ministramos aqui, quando você adora a Deus, você está fortalecendo na sua fé. Deus está acrescentando mais fé. Você vai se renovando, se fortalecendo. Seja grato a Deus. Devemos ter gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez. Não tente fazer barganha com Deus. Eu vou ofertar 10 mil reais para que o Senhor me dê tanto. Não. Se você ofertar 10 mil, 20 mil, oferte de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito e realizado na sua vida. Entre na presença dEle com louvor, enchei do Espírito Santo, enchei da presença, entrar com salmo, com louvor, com cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor de todo o coração, dando sempre graça a Ele, ao nosso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos aos outros no temor do Senhor. Meu querido, minha querida, você é um instrumento precioso na mão de Deus. Minhas irmãs, vocês são instrumentos preciosos na mão do Senhor. Deus quer fazer coisas grandiosas, tremendas, sobrenatural. Você é escolhida de Deus, você é escolhido do Senhor para fazer, transformar, mudar. Por isso que a Bíblia diz que toda a terra está cheia da sua glória. Aonde que você estiver, a glória de Deus vai exalar sobre a sua vida. Aplauda o Senhor. Jesus te ama. Ele te ama, Ele confia em você. Ele te escolheu antes do fundamento do mundo. Ele já te escolheu. Você já era escolhido, você é dEle, para servir, para andar na presença dEle, para fazer coisas grandiosas através da sua vida. Você é um mistério de Deus. Do Espírito de Deus quer te levar muito mais do que você pensa, imagina. Creia. Receba essa palavra no seu espírito. Comece a exercer aquilo que Deus te deu. Comece a exercer no seu ministério, que eu sou evangelista, sou apóstolo, sou um profeta. Comece a exercer, comece a ser benção. Isso vai trazer aperfeiçoamento, estrutura, maturidade, alicerce para a igreja do Senhor. Porque nós olhamos para a nossa direita e esquerda, vemos vales de osso seco, pessoas mortas espiritualmente. E o Senhor está dizendo: você acha que é possível salvar, restaurar, trazer vida? E a Bíblia diz que quando o profeta começou a profetizar, começou um rebuliço na face da terra. Ele começou a escutar os barulho de osso com osso. Ele começou aquelas pessoas ter vida. E a Bíblia diz que se tornou um verdadeiro exército poderoso de Israel para conquistar a terra. Essa igreja do Senhor, que o Senhor nos escolheu para fazer coisas grandiosas na face da terra. Vamos deixar de mendigar e vamos triunfar. Porque muitas vezes nós estamos com a mente de mendigo. Nós não estamos ainda vivendo uma mente de príncipe. Meu irmão, você é um príncipe. Minha irmã, você é uma princesa. Você está sentado ao lado de uma santa e de um santo. Você é solução para aquilo que está acontecendo no nosso mundo hoje. Nós temos uma arma poderosa. A Bíblia diz que a nossa arma não é carnal, mas poderosa em Cristo Jesus para destruir toda a fortaleza, todo o sofisma, tudo aquilo que Satanás arquiteta no reino das trevas para destruir a humanidade. Deus te deu essa arma poderosa para você exercer aonde que você estiver, porque aonde que você estiver, a presença do Senhor estará ali. E quando a presença do Senhor está ali, o inimigo não pode agir.
Porque senão, conforme eu preguei domingo passado, senão nós se tornamos que nem profeta de Baal. Ficamos batendo a cabeça, se auto-esmurriando, se autoflagelando, questionando contra Deus, achando que Deus não está nos ouvindo. E nós sabemos que os profetas de Baal aceitaram o desafio de cair fogo do céu com Elias, porque eles sabiam que Baal tinha poder. Mas a presença de Elias não permitiu que manifestasse os demônios. Eu falei para vocês que tem duas irmãs da igreja que estavam batendo papo na frente de um bando ali. De repente, saiu uma senhora e falou: dá para vocês sair daqui? Vocês são crentes? São, sim. Dá para vocês sair da frente, que estão impedindo os guias, não conseguem descer aqui. É esse o Deus que você serve. É esse o Espírito Santo que está na sua vida. Essa autoridade que Ele te deu. Ele te escolheu para fazer coisas grandiosas. Vamos colocar em pé, vamos orar. O Espírito de Deus está aqui. A presença do Senhor está neste lugar. O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu para triunfar através da sua vida. Você é escolhido do Senhor. Não deixe a tristeza, a angústia, a solidão, não deixe nada tomar aquilo que Deus te colocou. Na sua mão, na sua vida. Pai, eu quero te louvá-lo, Senhor, por esta noite, pela sua igreja reunida aqui neste mundo, pela tua igreja reunida aqui neste momento, por cada vida que o Senhor trouxe aqui, ó Deus, num propósito divino para falar os nossos corações, quem nós somos, por que nós somos escolhidos por Ti, por que o Senhor nos chamou. Talvez você está cansado, talvez você está oprimido, talvez você está desiludido, talvez você se distanciou do caminho de Deus, talvez você precisa reconciliar com Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que se afastou por um momento, motivo qualquer, do caminho de Deus, e você gostaria de reconciliar com Ele? Levante uma das suas mãos bem alto, vou orar por você. Tem alguém que gostaria de reconciliar com Jesus? Alguém que nunca confessou Jesus como Salvador e Deus falou contigo? Você sabe que para você entrar no céu você precisa passar por Jesus. Para passar por Jesus, teu nome tem que estar escrito no livro da vida. Você precisa confessar a Ele como Salvador. Tem alguém que gostaria de fazer isso hoje? Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Tem alguém? Deus te abençoe, minha irmã. Venha para frente, eu quero orar por você. Eu quero reconciliar com o Senhor. Eu sei que tem mais pessoas. Chega de sofrer, chega de opressão, chega de tristeza. Tem mais pessoas, venha para frente. Você precisa reconciliar com Jesus. Em nome de Jesus. Tem mais pessoas. O Senhor falou no meu espírito, tem 4 pessoas, mais 4 que deveria estar aqui. Eu não gosto de ficar fazendo. Jesus não é nenhum objeto para nós ficar leiloando. Por isso, se Deus tocou no teu espírito, teu coração, venha rápido para frente. Eu vou orar por você. Venha, sua irmã, mas tem mais 4. É seu momento, é sua hora. Pode vir. Está acontecendo festa nos céus hoje. Grande júbilo. Deus te abençoe, minha irmã. Mais 3 pessoas. Não saia daqui do mesmo jeito que você adentrou. Venha para frente. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, mais uma pessoa. Essa pessoa é... Deus tem um chamado muito específico na vida dela. Essa 5ª pessoa, o Senhor está falando. O diabo tem procurado te amarrar, te prender, te escravizar, te humilhar. E muitas vezes você pediu para Deus tirar a tua própria vida. Gostaria que você viesse à frente. Agora eu vou orar por você. Em nome de Jesus. Você é uma pérola preciosa na mão do Senhor. Entregue o seu caminho a Ele. Confia nele. E o mais Ele vai fazer na sua vida. Em nome de Jesus. O Senhor está te chamando. Eu sei que o diabo está tentando amarrar você.
Não deixe. Você tem livre-arbítrio, saia daí em nome de Jesus. A igreja continua orando. É uma batalha, é uma guerra. Você tem que querer. Talvez você não consiga vir. Levanta sua mão bem alto, dá um sinal que nós vamos se buscar aí. Há um tempo atrás eu estava fazendo um apelo e uma irmã deu sinal. Ela olhava para as pernas dela, havia 2 pernas amputadas. Aí eu pedi para as irmãs trazerem ela na frente. Eles trouxeram as pernas arrastando, ela não via as pernas. Porque é isso que o diabo faz, ele não quer que você venha. Porque a Bíblia diz que aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Aqueles que me negarem diante dos homens, eu negarei diante do Pai que está no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja teu nome. Gostaria que vocês orassem comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nesse momento eu convido o Senhor para que o Senhor entre na minha vida, no meu coração e na minha família. Porque nessa noite eu renuncio a Satanás e seus demônios, e eu quebro agora todo e qualquer pacto, toda e qualquer aliança, toda e qualquer transação que porventura foi feito no passado, no reino das trevas, através dos meus entes queridos, inconscientemente e até mesmo consciente. Eu estou quebrando agora, eu estou desfazendo agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus, eu peço perdão também por todas as minhas falhas, por todas as minhas iniquidades e todos os meus pecados. Eu me arrependo e eu quebro também agora todo e qualquer pacto que porventura eu fiz no reino das trevas, inconscientemente ou até mesmo consciente. Eu quebro agora, eu desfaço agora, em nome de Jesus. Eu profetizo, eu estou livre, eu estou liberto, eu estou curado, em nome de Jesus. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, para nunca mais ser apagado. Espírito Santo, eu convido o Senhor para que o Senhor entre na minha vida e faça uma morada eterna, e me ilumine, me fortaleça, me dê graça e força, para que eu possa andar nos teus caminhos, e nunca mais desviarei nem para a direita, nem para a esquerda, mas andarei no centro da sua vontade. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Agora só eu oro. Pai, eu abençoo teus filhos que estão diante do teu altar. A tua palavra diz que a festa nos céus, quando um pecador se arrepende, quando alguém se reconcilia contigo, Pai. Os céus estão em festa nessa noite, porque o sacrifício de Jesus não foi em vão, Pai. E por isso eu abençoo essas vidas, e eu peço a Ti, Espírito Santo, por gentileza, se apodere da vida dos teus filhos, traz um renovo, uma graça, um favor sobre a vida deles. E eu ligo a salvação deles aqui na terra para que seja ligada no céu, e que o Senhor capacite, que o Senhor libere, o Senhor manifesta os dons espirituais, porque o Senhor vê essas vidas cheias do poder, cheio da Tua graça, cheio do Teu Espírito, ó Pai, porque o Senhor escolheu a cada um dos seus. Antes da fundação do mundo, o Senhor já conhecia, Deus. O Senhor já via esse momento. Eu o abençoo como ministro da Tua palavra e como sacerdote. Eles são livres e libertos, em nome de Jesus, amém. Agora eu quero que vocês fiquem de costa para mim, olhem para a igreja. Nós amamos vocês. Seja bem-vindo ao reino de Deus, à igreja do Senhor, ao povo de Deus, amém. Um abraço, queridos. Louvado seja teu nome, Jesus. Tu és lindo,
para frente. Pai, que essas palavras sejam seladas nos nossos corações. Profetizo sobre cada um dos teus filhos árvores frutíferas em prol do teu reino, e que todos os frutos, Senhor, permanecerão, ó Pai. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor traga graça, que o Senhor nos revista com o teu poder e com a tua unção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as vossas vidas. E que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus sede com cada um de vós hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus para buscar a sua amada igreja. Amém. Que Deus abençoe. Uma salva de palmas para o Senhor. Louvado seja teu nome. Aleluia. Dá um aperto de mão, um abraço do seu irmão. Cumprimenta os nossos visitantes, por gentileza.